Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar deste livro, A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé, a história indígena do Brasil contada por um índio. A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé, foi publicado em 1998 e eu confesso que fiquei surpreso quando vi esse livro na lista dos indicados para o vestibular aqui do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal. Aí eu resolvi ler e passar para vocês aqui as minhas impressões. Eu fiquei bastante surpreso porque muito disso aqui eu desconhecia. Eu fiquei sabendo, por exemplo, aqui no livro do Cacá, que existem estudos antropológicos que dão conta de que existiram ou existem quase 400 povos indígenas diferentes no Brasil e que eles todos, apesar de viverem aqui há mais de 1000 anos, alguns deles nunca se encontraram, nunca tiveram interação entre esses povos. De todos esses, o que mais se destacou foi o povo Tupi, da tribo Tupi, que saiu dos limites da floresta, se embrenhou na civilização desde o século XVI, quando foi a primeira vez que isso aconteceu, e eles deixaram profundas marcas na cultura, na nossa cultura ocidental, digamos assim, no que diz respeito à arte, a costumes, à alimentação, a várias coisas que nós utilizamos, que é comum para nós até hoje, vem da sua origem, tem lá no povo Tupi. Uma curiosidade é por que o termo índio, por que essa denominação? Segundo os historiadores, quando Cristóvão Colombo saiu do continente europeu nas suas explorações em busca do caminho para as Índias, ele aportou na América, e isso, segundo a história, foi por engano, ele não tinha essa intenção, ele achava que estava chegando na Índia, e os povos que ele encontrou aqui, que ele habitou, ele chamou de índios, por esse motivo. E com o passar do tempo, isso ficou sendo denominado, todos os habitantes das Américas, de índios. Nós temos os índios aqui no continente sul-americano, no continente norte-americano, no Peru, no México, enfim, em todos esses ficou corrente essa denominação de índio a quem habitava o continente americano. O Cacá nos leva a fazer essa viagem desde o descobrimento, mostrando como o índio foi escravizado, como foi dizimado, aquele processo de colonização, de descobrimento de terras aqui dentro do Brasil, exercido pelos bandeirantes que se embrenharam mata dentro, matando, tentando escravizar, dizimando os índios, empurrando eles para mais longe possível do seu habitat, do seu meio de vida. Também passa por todos esses problemas enfrentados, essas guerras entre o colonizador e o índio, mas também nos conta episódios que foram positivos, isso com o passar do tempo, como nós podemos ver num texto que eu vou ler aqui. Quando o Império morreu, os pajés continuaram sonhando e nasceram na República algumas ideias menos violentas a respeito dos povos indígenas. Um mestiço terena que se tornou soldado republicano, embora vivesse o veneno da civilização, conseguiu impor perante as relações com os povos da floresta um ideal de pacificação. Morrer se preciso for, matar nunca, era o que dizia. Ele ficou conhecido como General Rondon. General Rondon, que explorou o país, que avançou, procurando novas terras, foi fazendo, ao contrário dos bandeirantes, ele foi fazendo amizade com os índios numa colonização, digamos assim, pacífica, e ganhou o respeito dos povos indígenas. Outro exemplo, também foram colocados à frente de empreitadas de conquista seres de coração flexível, como os irmãos Vilas Boas, que, embora seguissem a missão de alastrar caminhos para sugar as veias sagradas da Mãe Terra, não promoveram chacinas, muito menos genocídios. Esses avanços, que em tempos antigos custariam a vida de milhares de índios, foram feitos sem violências. Então ele destaca na história indígena
Também exemplos bons, apesar de serem poucos, eles existiram, como o Marechal Rondon e os irmãos Vilas Boas. Os índios, com a sua cultura da terra, com a sua cultura em paz com a natureza, com os seus deuses, com as suas crenças. Lá na antiguidade, um pajé teve um sonho e ele disse que a fumaça da civilização estava subindo aos céus e causando buracos ele não disse esse termo, na atmosfera, e não foi levado a sério, houve chacota sobre tudo isso, e mais tarde a ciência descobriu os buracos na camada de ozônio que estavam sendo produzidos pela nossa poluição, pelo nosso capitalismo, pela nossa cultura de progresso, enfim. E os índios, a partir da década de 80, eles começaram a vir para as cidades para estudar entrar em contato com essa civilização para ver o que estava sendo feito e o que eles podiam aprender em relação a isso. Guerreiros de várias tribos saíram das aldeias para estudar esse tipo de pensamento que escurece o coração dos povos da floresta de pedra, aço e cimento. Na década de 80, fundaram associações, entidades, uniões, confederações e organizações para agir no seio da confusão que é a cidade urbana, correndo o risco de se perderem durante a batalha, mas com o objetivo de sensibilizar o humano que se esqueceu do chão de seu nascimento e ficou sem raiz, sem alma, sem coração. Em um capítulo aqui na contribuição dos Filhos da Terra para a Humanidade, nós vamos entender e vamos tomar conhecimento de que muito do que a gente aprendeu na nossa agricultura, nas coisas, aprendemos com os índios, no cultivo da terra, no manejo de animais, nos saberes farmacêuticos. Nós podemos ter aqui como exemplo. Grande parte dos medicamentos produzidos pelos laboratórios tem como base o saber indígena relacionado a plantas nativas, e essa origem é praticamente ignorada pela civilização ocidental. Os povos indígenas não receberam reconhecimento nem respeito por sua contribuição nessa área. Podemos citar algumas espécies: a quinina, para curar malária, copaíba, para curar feridas e outras enfermidades, a coca como estimulante, e são vários os exemplos. Na culinária também, várias receitas, várias coisas que se come até hoje foi aprendida com os índios. Algumas receitas tradicionais desses povos, como a pamonha, o cuscuz, a canjica, são adotadas pela civilização ocidental e muito consumida até hoje. A nossa infância toda nós comemos canjica, cuscuz, plantas nativas com receitas originárias lá das tribos indígenas ainda. Existem, a gente não se dá conta, mas várias contribuições da língua indígena para o nosso falar de hoje. Por exemplo, o vocábulo, a palavra nhen significa fala. E quando a gente diz chega de falação, a gente chega de nhen, a gente não sabe a origem disso, mas vem lá do tupi. Existe um outro capítulo onde fala dos líderes indígenas que estão contribuindo para a causa. Mário Juruna, Raoni, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, que agora é ministra dos povos originários, Álvaro Tucano, e vários outros aqui que ele vai descrevendo. Então existe muito que nós temos que aprender com a cultura indígena e agradecer por eles terem sido os pioneiros nisso. E assim como a gente tem essa dívida enorme com a escravidão, também temos uma dívida com os povos indígenas que foram escravizados em algum grau, eles foram dizimados, eles foram deixados de lado e ainda lutam hoje pelo direito às suas terras, o direito a viver, porque eles já estavam aqui quando nós chegamos, e o homem branco foi expulsando, foi deixando eles de lado. Então, um livro que me surpreendeu, porque muito bem escrito, e com a visão de um indígena, de alguém que está do outro lado, não o branco falando sobre essa terra, aquele parecer vindo do oprimido. Eu fiquei muito contente de ler e bastante surpreso, e me deu em algumas passagens a impressão de que os índios realmente são muito mais sábios do que a gente pensa e muito mais sábios do que nós em muitos assuntos aqui.
Eu quero lembrar a vocês que vocês podem assistir o conteúdo desse vídeo também na plataforma do Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio, o mesmo nome do canal. Vocês podem acessar colocando ali o nome do podcast ou então pelo QR Code que está aqui na tela. A seguir, o próximo vídeo do canal será Um Útero é do Tamanho de um Punho, de Angélica Freitas, que também faz parte da lista de leituras obrigatórias da Universidade Federal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.